Obrigado, Senhor. Aleluia. Deus é bom, amém? E a sua bondade dura para todos sempre. Fecha teus olhos. Levanta as tuas mãos. Vamos agradecer a Deus, amém? Agradece a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito por você, pela condição de você estar diante dEle, sem medo, sem culpa, sem nenhum complexo de inferioridade, ao ponto de você estar completamente apto para ter contato com Ele e Ele contato com você, mesmo que você tenha pecado. Mas quando você se arrepende e deixa, diz a Bíblia que você tem um advogado para reconectar você a Ele. Agradece a Deus porque Ele tem cuidado de você. Nada tem te faltado, nada faltará. Ele tem guardado a sua vida. Ele tem feito você prosperar. Ele tem dado a você quando você dorme. Agradece a Ele. Vamos encher esse lugar com ações de graças. Ações de graças sobem como um aroma. Sobem como um aroma suave a Ele. Oh, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por tua graça sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por essa palavra que não volta vazia. Obrigado por essa posição de justiça que nós nos encontramos hoje, aonde nós não devemos nada ao diabo. Obrigado, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado porque você nos ama. E você nos amou e nos encontrou. Você se encontrou conosco quando ainda éramos pessoas pouco amáveis. Obrigado pelo teu plano de redenção sobre as nossas vidas, trazendo para nós tudo aquilo que nós temos hoje, e por essa condição de estarmos diante de você. Obrigado. Grupo de louvor, vocês são top, vocês são demais. Boa noite a todos, você pode sentar. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, amém? Em todo o tempo e o tempo todo. Então, né? Nós vamos ver algumas coisas hoje à noite a respeito da matéria do Rema chamada Justiça de Deus, amém? Amém? Então, né, você sabe que o Rema está aí com as inscrições abertas. Tem aqui uma unidade bem próxima, aqui em Olinda, e também tem outras unidades. E o Rema são algumas matérias, né, na realidade são 23 matérias, e a última é o Ministrando a Palavra. E a gente vai ministrar um pouco a respeito de justiça de Deus, lógico que você sabe, né? O Rema são 7 dias, né? São 15 matérias, 15 aulas na realidade. Então não tem como a gente ver tudo, não é? Não tem como a gente ver tudo em 45 minutos, 50, 1 hora. Vocês me dão 1 hora de ministração? 1 horinha só, calma aí, não se aperreia não. Vai terminar na hora. Mas vocês me dão 1 hora, vocês ofertam 1 hora na minha vida? Aí, tá vendo? Nada como a gente negociar, tá vendo? O bom é que, como a gente falou antes, ninguém pode reclamar, né? Então, mas o que é que eu preciso? Eu preciso da sua atenção, né? Como foi falado hoje pela manhã, pelo Anderson. É importante que você esteja presente e esteja presente também, né? Então, esquece das contas que você tem para pagar, esquece de absolutamente as coisas que você tem para resolver amanhã, deixa cada dia trazer seu próprio mal, e agora vamos focar na palavra, beleza? Como a gente vai traçar uma linha de raciocínio, é importante que você preste atenção, que a gente vai falar o começo, a gente vai traçar uma linha de raciocínio e fazer a conclusão, certo? Eu tentei compactar o máximo que eu pude
porque é muita coisa que você vai ver, mas lá você vai ver de uma forma bem detalhada. Aqui a gente vai fazer só um resumo e, na realidade, a gente vai falar o que Deus fez por você. Beleza? Naquela cruz do Calvário. Deu para entender? Então, é de suma importância que você não converse com ninguém. Eu acho que não precisa nem a gente pedir isso, né? Mas, se você está conversando com alguém, possa ser que você perca alguma coisa e, o mais importante, possa ser que você vá trazer o prejuízo para alguém, que é isso que você não quer, não é não? Porque você ama demais a pessoa que está do seu lado aí, não é não? Não, você ama demais ela, não? Diga que sim, pelo amor de Deus, você ama essa pessoa aí, não é não? Então, o tema é a justiça de Deus, como a gente falou. E... O que foi, Rosita? Já está rindo, Rosita. Então, vamos lá, né? Vamos orar, porque a gente é crente, não é não? Nós somos crentes, baixa a tua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado em nome de Jesus por tua palavra que não volta vazia. Obrigado, Senhor, por essa noite que você reservou para arrazoar, para conversar um pouco sobre você mesmo conosco. Obrigado por esse assunto extraordinário que é a tua justiça, a tua obra redentiva, o que você fez por nós naquela cruz e quem nós somos hoje. Obrigado em nome de Jesus, porque seremos aqui enriquecidos com a sua palavra e ela não volta vazia. E eu dou graça, Senhor, porque a sua palavra, ela dá a semente de acordo com a sua espécie. Nós vamos falar sobre a justiça de Deus, as pessoas vão entender, porque a fé vem pelo ouvir, e elas vão se posicionar como pessoas que são corretas diante de você. E essa palavra produzirá resultados positivos na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Então, para começar, nada melhor do que começar pelo começo, não é não? Eu acho que um dos versículos que eu mais usei e que eu mais vou usar em todas as pregações é Gênesis 1:26, né? Já me viu falar algumas vezes a respeito dele, né? Coloca na tela, por favor, Gênesis 1:26. Por que que eu falo demais sobre esse versículo? Porque, na realidade, tudo começa onde? No começo, né? Não. Tudo começa no começo, e esse versículo, ele é extraordinário, porque o que é relatado nesse versículo aqui é a ideia de Deus a respeito de você mesmo. Esse é a condição do homem antes do pecado. Porque se você não sabia, o que é que você precisa entender de uma vez por todas? Deus, no seu plano original, Deus, quando Ele preparou, quando Ele idealizou você, que é essa belezinha maravilhosa que está aí sentado, ouvindo essa palavra, Deus, quando projetou você, Ele não projetou você para ter dano. Na ideia, na cabeça de Deus, Ele não tinha problema para você. Ele não tinha doença, Ele não tinha falta, Ele não tinha escassez, terremoto, essas coisas que estão acontecendo na natureza, absolutamente nada disso. Por quê? Porque nós temos que entender e aceitar de uma vez por todas, Deus é bom. E Deus, na realidade, Ele não pode dar aquilo que Ele não tem. Se eu te pedir algo que você não tem, tem como você me dar? Deus é bom, irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, ela desce do alto, descendo do Pai das luzes, aonde não há mudança, nem sombra de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Deus, Ele não é ruim. Deus, Ele não é mau. Deus, Ele não é perverso. Até quando Deus julga é com justiça. E só para começar, antes da gente ler o texto, só para você entender mesmo, né? Você tem que entender que existe uma diferença entre justiça e juízo. Ok? A gente vai explicar isso daqui a pouco. Mas você tem que entender que existe uma diferença. E daqui a pouquinho eu vou explicar o que é a justiça de Deus propriamente dita. Mas eu tenho um versículo que a gente conhece muito, né? Uma expressão que a gente conhece muito. Ah, Deus, Ele é amor, mas também Ele é justiça. Não é não? As pessoas falam isso entendendo como se Deus fosse agir de uma forma cruel, perversa, castigadora, danosa. Não. Deus, Ele é amor, da mesma forma que Ele é justiça. Porque a justiça é a base do amor e o amor é o complemento da justiça. Eles andam juntos, porque justiça, amor, poder, todas essas coisas, carinho, amor, compreensão, todos esses atributos é da mesma pessoa. Justiça faz parte do caráter de Deus da mesma forma que o amor. Porque a justiça é uma das habilidades de Deus de dar ao homem aquilo que ele merece. Amém?
Mas vamos para o texto e a gente vai desenrolar. E juízo, na realidade, é a aplicação da justiça. Está dando para entender? Deus, quando julgar as pessoas, quando ele tiver o trono branco, aquela resinha todinha, como ele julgou Jesus, e a gente vai ver isso também daqui a pouquinho. Deus, ele julgou Jesus. Então, ele analisou os fatos, analisou a vida de Jesus, viu as suas obras e deu a sentença. Qual foi a sentença? Daqui a pouco a gente vê. Gênesis 1, 26, vamos olhar o texto. E esse texto, ele é extraordinário, ele é perfeito, ele é lindo, porque ele é a expressão da vontade de Deus e do pensamento dele a seu respeito. Eu não me canso de falar esse texto, porque ele é a ideia de Deus original. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Perceba que no começo do texto, a gente já falou sobre isso, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem da ideia de aparência. Então, quando você chegar no céu e você encontrar, você poder olhar para Deus, quando você olhar para aquele trono maravilhoso, coberto de majestade, esplendor, quando você conseguir enxergar Ele, você vai ver que Ele vai ter uma aparência parecida com a do ser humano. Uma cabeça, 2 olhos. Está dando para entender? Lógico, em toda a sua forma grandiosa, esplendorosa, toda perfeita, mas é semelhante a você, porque na realidade o ser humano se parece com ele. Essa é a imagem que nós vamos ver dele no céu. Você não vai ver um cavalo sentado no trono, muito menos um cachorro, ou um leão, ou um boi. Não, você quando olhar para o trono sentado lá, você vai ver a imagem como se fosse de um ser humano, lógico que muito mais melhorada, não é não? Mas assim como Ele é, nós o veremos e seremos como Ele. Então, Ele nos fez conforme a sua imagem, de acordo com a sua semelhança da ideia de origem e natureza. Então, Deus soprou a própria essência dele dentro de você. Por isso que nós acreditamos que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Quando Deus ele forma esse ser humano, quando Deus ele cria esse ser humano, ele forma esse ser humano numa condição de justiça. Está dando para entender? Deus forma o ser humano numa condição de justiça, porque aqui o homem não devia nada a ninguém. O que é que o homem devia ao Satanás ou a alguém aqui? Não devia nada, nem a Deus, nem ao diabo, nem a ninguém. O homem ele estava numa condição de justiça, a uma condição correta, numa posição correta diante de Deus. O termo justiça, na Bíblia, a ideia é a sua posição. É como se fosse uma posição espiritual. Não sei se eu estou conseguindo me explicar bem. Todas as vezes que você vê a palavra justiça sendo empregada na Bíblia, não significa dizer aquelas coisas que você faz para ser justo. Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre isso. Justiça é uma posição é uma posição espiritual que você tem diante de Deus. E nessa posição de justiça, correto, retidão, plenitude, porque essa palavra justiça, essa ideia aqui empregada, justiça de Deus, é uma posição que Deus colocou o homem, nesse estado original, de uma forma completa, perfeita, sem dano, sem falta, estabelecendo domínio, autoridade, podendo ter contato com Deus. Você tem noção do que é isso? Deus descer na viração do dia para ter contato com o ser humano? Está dando para você racionalizar, puxar na memória? Veja a posição que ele estava colocado, espiritualmente falando. Numa posição plena, correta, inteira. Eu lhe pergunto, nessa posição, quando Deus cria o homem, completamente perfeito, sem dano, sem mácula, dominando sobre todas as coisas, estabelecendo domínio, tendo contato com Deus, tinha contato com Ele, conversava. O homem não tinha absolutamente falta de nada. Deus ele cria absolutamente tudo. E ele cria o homem depois e diz, ora, faça isso, faça aquilo, coma daqui, só não faça esse pecado. Só não coma isso aqui. Só estabeleceu uma regra. Mas tirando isso, o homem não tinha falta de absolutamente nada. Por quê? Porque ele estava no estado pleno. A ideia de justiça como se ele tivesse absolutamente pleno. Ele era suprido no seu corpo, ele era suprido na sua alma e ele era suprido no seu espírito. Ele estava com o espírito dele conectado com Deus,
A alma dele só pensava no que era correto, no que era bom, e o corpo dele não tinha doença, não envelhecia, não tinha rugas, não tinha falta naturais, porque ele podia comer de absolutamente tudo, tudo era disponível para ele. O que é que faltava para ele? Nada. O homem estava numa condição de justiça, numa condição de plenitude. A palavra justiça tem tudo a ver com plenitude. Então, o homem estava numa condição plena. E aí, o que é que o homem faz? Todo mundo sabe a história. Infelizmente, o homem é seduzido, né? No caso, a mulher é seduzida pela serpente, então ela come do fruto, entrega a seu marido e ele come. O que Adão fez não foi apenas pecado. O que nós precisamos entender é que o que Adão comete não foi apenas uma transgressão. A palavra pecado significa transgressão dada por um ser divino. Então, Deus, ele colocou uma regra. Ele disse ao homem, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer, você morre. Então, o pecado não foi ele apenas ter comido. Ele pecou, mas foi muito mais do que pecado. O pecado foi ele ter comido. Mas o que Adão comete no Éden foi um crime de alta traição contra o próprio Deus. Por que um crime de alta traição? Porque, além dele ter pecado e trazido o prejuízo para ele mesmo, porque ele morreu espiritualmente, porque se separou de Deus, começou a conhecer o mal, morreu na alma, e trouxe o dano no corpo, porque ele passou a envelhecer, ter doenças e morrer fisicamente. Mas ele comete um crime de alta traição, porque ele pega a autoridade dada por Deus para ele colocar na terra em atuação, e ele entrega a autoridade para o inimigo número 1 do próprio Criador. Ele entrega a autoridade para Satanás. Comete o crime de alta traição contra ele. E o que é que Deus faz? Cara, Deus, ele é um poço de amor e compaixão. Deus poderia ter fulminado o homem ali mesmo, porque o pecado não se mistura com ele. E o que é que Deus faz? Desce até o nível dele, cara. E já ali ele dá um plano redentivo. Olha, a gente viu isso na aula da Santa Ceia, né, no começo do mês. O mesmo mecanismo de injustiça que você trouxe, que foi a mulher. Eu vou usar esse mesmo mecanismo, a mulher, para trazer um ser humano coberto de justiça. Porque do mesmo jeito que Adão estava numa posição de justiça e entregou a autoridade para Satanás e cometeu o pecado, tinha que ter um homem numa posição de justiça, um homem com a mesma categoria, um ser humano com a mesma categoria, porque Adão representava a humanidade e fez o pecado entrar no mundo. Então, a forma de quebrar esse elo do pecado era usando a mesma ferramenta, um ser humano completamente correto e justo. Um ser humano na posição de justiça, numa posição de plenitude, numa posição de governo, domínio, soberania. Está dando para entender? Da mesma forma que o pecado entrou e danificou, a graça veio e atuou de uma forma muito poderosa. Deus poderia ter castigado o homem ali mesmo. Né? E aí você diz, eu não consigo entender como tem pessoas que ainda acreditam que Deus é mau. Porque se você for olhar de Gênesis a Apocalipse, ele não se revela desse jeito. O que as pessoas às vezes escrevem sobre ele são entendimentos do próprio escritor que está escrevendo. Está dando para você entender? Deus, ele é tão correto que ele poderia, se ele fosse mau, ter trazido o mal logo para o ser humano ali. Está dando para você entender? Deus, ele é amor. E você vê que Deus, ele começa a falar, né? Ele diz, ora, serpente, você vai rastejar, Satanás, você vai perder o domínio, mulher, você vai ter dores de parto, homem, você vai ter prejuízo, aí, dano, você vai começar a ter trabalho, pelo suor está no texto lá, né? Pelo suor do seu trabalho você vai produzir o resultado. E quando Deus começa a falar essas coisas, o que é que nós precisamos entender? Deus não está ali sendo mal, não. Deus, ele não está trazendo maldição para o homem. Diga amém, pelo amor de Deus. Deus, ele não está trazendo maldição para o homem. O que Deus está falando ali,
falando, anunciando, falando. Ora, tem um dano e o que vai acontecer é isso, isso, isso e isso. Da mesma forma ele diz, ora, existem dois caminhos sobre a sua vida, né, diante de você. Existe o caminho das coisas que são corretas, que conduz à vida, e existe o caminho que traz coisas erradas, que conduz à morte. E o texto ainda diz, escolhe, pois, o caminho da vida, para que você viva. Como é que você pode olhar esse camarada e dizer que ele é ruim? O que Deus fala no Éden, ele relata o que vai acontecer. Deus não está punindo as pessoas, Deus não está punindo ninguém, Deus está relatando. Ora, isso vai acontecer porque você escolheu. Você sai debaixo da proteção e o dano vem. Quantos aqui sabem o que é um guarda-chuva, sombrinha, guarda-sol? Levanta sua mão, pelo amor de Deus, você que não está dormindo. Isso. Quantos aqui sabem o que é uma sombrinha? Guarda-sol, guarda-chuva, aquele troço lá. Pronto. Aí a pergunta muito básica que eu vou dizer a você. Se você está num dia de chuva e está caindo a chuva, e você está com o seu guarda-chuva, ou a sua sombrinha, ou o seu guarda-sol, ou seja lá que troço for. Se você sabe que está chovendo, se você está vendo a chuva cair, se você sabe que debaixo daquela proteção você não vai receber o dano de ficar molhado, e se você tem uma ideia maravilhosa de dizer assim, eu acho que se eu sair um pouco debaixo dessa proteção, possa ser que eu não me molhe, deixa eu fazer um teste. O que é que você vai fazer? Você, por suas próprias decisões e escolhas, sai debaixo da proteção, do dano que você já estava vendo que estava caindo, se molha. Então você não tem o direito, a moral, de perguntar a Deus, por que foi que eu me molhei? Mas é isso que acontece conosco. Como é que eu não vou tirar onda com um negócio desse? Não tem como, né? Calma. Como é que você tem a moral de perguntar a Deus por que é que as coisas dão errado para você? Porque a Bíblia diz, do que se queixa o homem? A não ser dos seus próprios pecados? Suas próprias escolhas? Mas o que eu vim dizer hoje a você, não é trazendo condenação para você, porque você está em Cristo. O que eu quero é que você entenda, de uma vez por todas, viva uma vida santa e correta diante dele. Porque o pecado hoje não tem mais domínio sobre a sua vida. As coisas velhas já passaram, consequências elas vêm. Está dando para entender? As consequências vêm, mas se o que está dentro de você é maior do que das coisas que estão no mundo, esse maior vai regularizar todas as coisas. Agora tem um tempo. Tem o processo de ajuste, de organização. Está dando para entender? Então aquieta a sua alma. Eu tenho que lutar com a minha. Por que você não quer ter trabalho de lutar com a sua? Por um acaso você é melhor do que eu? Não. Todos nós temos a responsabilidade de encher a nossa alma com a palavra de Deus. Porque o nosso espírito, cara, ele já está pronto. O problema é a sua almazinha. Se você começa a renovar ela com a palavra, a condenação que muitas vezes vem sobre a sua vida não vem mais. Porque dentro do seu espírito as coisas já foram regularizadas. O que você precisa fazer é organizar os seus pensamentos. E só tem uma forma de você organizar ele, pela palavra. Está dando para entender? Agora, lógico, né? Você tem uma vida de oração, né? Não.
Você tem uma vida de devoção, né? Você faz devocional todos os dias, você lê bons livros, você escuta pregação no YouTube, não é não? Você lê a palavra de Deus, no mínimo 2, 3, 4 versículos, né, por dia, porque capítulo é muito demais, não é não? Pelo menos 4 versículos você lê. Como é que você quer que as coisas mudem? Porque loucura é você tentar que as coisas mudem, resultado diferente, fazendo as mesmas coisas. Vocês me amam ainda? Eu nem comecei, tá? Vamos começar, né? Então, vamos começar para que vocês continuem me amando, né? Vamos deixar isso para lá. Vamos falar sobre justiça. Glória a Deus. Então, justiça é uma posição espiritual. Amém? Deu para você entender? Amém? Então, né? Eu achei um artigo interessante, uma definição legal. No Reino você vai encontrar a definição do seguinte, né? Justiça é o fato de você estar diante de Deus, sem medo, sem culpa, sem nenhum complexo de inferioridade, ao ponto de você poder chamar Deus de Pai e ao ponto de você poder ter contato, comunhão e relacionamento com Ele. Amém? Essa é a definição que você vai encontrar no Rema, que é uma definição ótima, maravilhosa. E é correta. Agora, também existem outras formas de você entender. Está dando para entender? Outras formas de você entender o que é justiça. E eu achei algo interessante, né? Um artigo sobre justiça. Coloca aí, Davi, por favor, aquela definição de justiça. Justiça tem a capacidade de dar ao homem aqui. Justiça tem a capacidade... Está dando para você ler? Justiça tem a capacidade de dar ao homem aquilo que na sua própria força ele não tem condições de receber. Essa posição de justiça, né? Quando você entra nessa posição de justiça, daqui a pouco a gente vai ver onde foi que você entrou, como foi que a justiça veio para o mundo. Quando Deus opera com justiça, Ele está descendo até o nível do homem, porque o homem estava numa condição de pecado. E quando você vai estudar o livro de Romanos, né, e você vai ver isso muito de uma forma bem detalhada no Rema, você vai ver que existiu, o pecado veio, né, então existiu a era da inocência, né, que foi de Adão até a lei. Os homens, eles faziam aquilo que era correto por um instinto, entre aspas, natural. Eles erravam, eles faziam o que era certo e o que era errado pelo instinto, porque não existia um orientador. Aí veio o quê? A lei. E o que é que a lei veio fazer? Mostrar que o homem precisava de conserto. A lei era como se fosse um padrão moral de comportamento. Está dando para entender? A lei mosaica. Você vai ver isso no Rema de uma forma bem detalhada. Então, a lei mosaica servia como um parâmetro. Então, existiam os 10 mandamentos e as 603 ordenanças mosaicas. Aproximadamente 613 regras, dizendo, não coma, não faça, não toque, faça dessa forma. Aí a pergunta que eu faço, quem conseguiu, por conta da lei mosaica, ou com seus próprios méritos ou esforços, essa posição de justiça? Quem conseguiria? Não tem como. A única pessoa que encontrou a posição de justiça, a gente viu isso na aula foi Adão, Abraão. Abraão creu no Senhor Jesus e isso lhe foi imputado como justiça, mas Abraão não estava no tempo da lei. Está dando para entender? Então, pelas obras da lei, nenhum ser humano foi justificado. Jesus conseguiu cumprir a lei, mas ele já veio do céu na posição de justiça. Amém? O que é que a gente precisa entender? Essa posição que foi conquistada para nós, Deus, ele desce do seu estado de soberania, vem ao encontro do ser humano, dá a mão à humanidade, ao ser humano, e puxa a humanidade para a categoria dele. Porque você, por seus próprios méritos, você, por sua própria força, não conseguiria apagar o seu pecado. Porque o pecado tinha que morrer. Você não conseguiria pagar o preço da morte sem morrer. E mesmo pagando o preço da morte, você não conseguiria ser justificado. Porque o pecado é uma condição espiritual. Está dando para entender? Da mesma forma que a justiça é uma condição espiritual, o pecado também é uma condição espiritual, ok? Então, coloca aí o texto. Justiça tem a capacidade de dar ao homem aquilo que ele, na sua própria força, não tem condições de receber.
Você percebe que a graça é uma revelação da justiça. Deus, quando opera esse estado que nós estamos, que é a era da graça, é Deus nesse momento revelando a sua justiça para a humanidade. Você é a justiça de Deus nessa estação da graça. A graça de Deus, ela é uma demonstração da justiça. Deus, porque justificou a sua vida, começou a operar a graça. A graça trouxe a justiça. A justiça é uma manifestação da graça. Está dando para você entender? Todas as coisas, elas se ligam. Por quê? Porque Deus está no negócio. Então, Deus desce para a categoria do ser humano, para puxar o ser humano para a categoria dele. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Amém. Graças a Deus, então. Abre tua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 1, versículo 16. Todo mundo achou? Está aqui na tela? Romanos capítulo 1, versículo 16, vamos entrar agora no processo de justiça propriamente dito. Ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vê o 17? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo, quem é justo aqui? O justo viverá da fé. Perceba que esse versículo 17, ele é interessante. Visto que a justiça de Deus, ela se revela onde? No Evangelho. Ela se revela no Velho Testamento? Pelo amor de Deus, o que é que você está lendo? Que a justiça de Deus, o fato de Deus chegar no momento para reorganizar as coisas, não está na velha aliança, está na nova. Ok? Não está no Velho Testamento. Qual é o Velho Testamento? São sombra das coisas que viriam. Todas as coisas do Velho Testamento, elas apontam, demonstram para Cristo. Existia um mistério que estava oculto, e o mistério foi revelado. Cristo em vós. No Evangelho. É no Evangelho, no anúncio das boas novas, que se descobre a justiça de Deus. Por isso que você tem que propagar o Evangelho. Porque você hoje está numa condição de justiça. Mas como é que as pessoas que estão no mundo vão chegar nessa mesma condição que você está? Não quando você aponta e condena. Não quando você julga. Não quando você diz que está errado, porque você não é juiz. É o Espírito Santo que convence. As pessoas vão entrar na categoria de justiça quando você prega o Evangelho. O Evangelho, o anúncio de Cristo, o anúncio das boas novas. Está dando para você entender? O Velho Testamento não é desprezando ele tem o seu grau de importância. Mas as coisas velhas, elas já passaram, e se a lei anterior fosse tão grande, perfeita e poderosa, não precisava se estabelecer uma nova lei. Se você fosse justo, correto, e você conseguisse alcançar a justiça por seus mecanismos e suas forças naturais, por sua própria força, cumprindo os mandamentos, não era necessário Jesus ter vindo para regularizar as coisas. Por que Jesus veio fazer? Porque a justiça de Deus é Deus fazendo alguma coisa por você, porque Ele é tão bom, tão correto, tão pleno, que Ele viu que você não ia conseguir alcançar sozinho. Aí Ele deu um empurrãozinho. Um camarada chamado Jesus, cheio de graça, verdade, domínio, soberania, bondade. Não me envergonhe do Evangelho. Não tenha vergonha dessas verdades que você carrega dentro de você. Não tenha medo de pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Não tenha vergonha de você dizer que você é cristão. Viva uma vida correta diante de Deus e dos homens. Abra sua boca na hora certa. Fale a palavra. Ela produz resultado. Ela dá a semente de acordo com a sua espécie.
A pregação do Evangelho, que é um anúncio de boas coisas, é nele que nós encontramos a revelação da justiça. E é de fé em fé. Você começa a aprender, escuta e você coloca uma coisa em prática. Está dando para entender? E é algo progressivo. Essa justiça, ela atua dentro de você, quando você nasce de novo. Você nasce de novo. As coisas velhas já passaram, nenhuma condenação sobre você, mas aí você precisa reorganizar a sua vida. E o Evangelho tem toda essa ferramenta para que você, de fé em fé, vá desenvolvendo os frutos da sua justiça, colocando em prática aquilo que na realidade já é uma realidade dentro de você. Porque quando você nasce de novo, a semente de Deus ela é colocada dentro de você. E Deus ele é tão completo que na hora que você nasce de novo, o Espírito Santo vai habitar dentro de você. E ele reorganiza toda a sua vida. Ele lhe dá a condição não apenas de você ser curado, mas de viver em saúde divina. Porque se você não sabia, o Espírito Santo que mora dentro de você tem a capacidade de dar vida ao seu corpo mortal. Você carrega a cura divina. Jesus ele carregou as nossas doenças, mas hoje você carrega o agente atuador da cura, que é o Espírito Santo dentro de você. Ele começa a reorganizar a sua vida financeira. Ele começa a reorganizar a sua vida sentimental, amorosa. Ele começa a reorganizar toda a sua vida. Por quê? Porque é de fé em fé. Você ouve, coloca em prática e as coisas acontecem. Porque a fé, ela traz a capacidade de você acreditar. Mas a semente dá de acordo com a sua espécie. Você escuta sobre justiça, começa a andar de uma forma correta. Não peca mais. Ninguém disse amém, amém, não. Você começa a escutar sobre prosperidade, dízimos e ofertas e as outras coisas, começa a dizimar, a ofertar, a ser de uma forma caridosa com os outros, a viver uma vida correta também, porque prosperidade não é apenas dar dízimo e oferta, porque Deus não é mercenário. Você tem que andar numa vida correta também, está dando para entender? E você começa a colocar em prática, o que acontece? Você começa a prosperar. É organizar, shalom, nada quebrado. Aí você começa a ouvir, né, na ministração dos casais, palavras a respeito do casamento, e você começa a organizar a sua vida lá, porque a palavra também tem remédio para isso. Está dando para entender? É de fé em fé. Por quê? Porque, coloca o texto lá, por favor, porque no final do texto ele diz, o justo viverá da fé. E o que é isso? Você que é justo, pega a sua vidinha e organiza ela baseado naquilo que você acredita. O justo não vive da fé? O justo organiza a sua vida, porque viverá, da ideia de algo que é contínuo. Está dando para entender? O justo escuta a respeito das coisas relacionadas à palavra de Deus e começa a colocar em prática na sua vida, porque você não é apenas mero ouvinte, mas você é diligente praticante. Amém, não? Então você começa a organizar a sua vida naquilo que você acredita. Aí eu lhe pergunto, tem como dar errado? Não tem, não é não? Vocês me amam ainda? Glória a Deus, não é não? Abre outro texto lá para a gente ver algo interessante. João capítulo 16, versículo 7 e versículo 8. Amém, amém. Vocês estão entendendo? Eu estou falando muito rápido, não? Não, não é não? Eu ainda tenho 26 minutos. Glória! Vocês me deram 1 hora, não foi não? Todo mundo achou? João capítulo 16, versículo 7 e versículo 8. Isso é o texto de Jesus falando a respeito de quem? Do Espírito Santo, não é não? Ok? João capítulo 16, versículo 7 e versículo 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, isso é Jesus falando a respeito do Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto, aquela pessoa que é da mesma categoria, da mesma espécie, da mesma natureza, ok? Jesus está dizendo, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da
da justiça e do juízo. O mais interessante é o seguinte, né? Algumas pessoas não acreditam que são justiça de Deus, que não são corretas diante de Deus. Algumas pessoas têm um senso de condenação ainda sobre a vida deles. Por falta de quê? Conhecimento. Ok? Algumas pessoas, eles usam uma expressão, particularmente, eu não concordo, né? E muita gente não concorda, mas se você acredita dessa forma, até que chegue revelação sobre a sua vida, você vai viver no engano. Tem algumas pessoas que dizem, mas eu sou pecador remido, salvo pelo sangue de Jesus, lavado pelo sangue de Jesus. Eu lhe pergunto, a expressão remido, ela já está dizendo que é alguém que devia e pagou. Como é que você pode ser um devedor que pagador? Como é que é essa? Não tem como. O que é que as pessoas não entendem? Né? E isso é a condenação, o espírito de condenação sobre a vida deles. Porque as pessoas não conseguem entender que Deus, ele não se associa com o pecado. Se uma pessoa ela é pecadora, remida, né? Pecadora, remida, porque na verdade isso não tem lógica, mas se uma pessoa é pecadora, não tem como ela ter acesso à graça. Não tem como ela ter acesso a Deus. Porque Deus, ele não se contamina com, ele não se mistura, está dando para entender? Ele não se mistura com o pecado. Esse camarada que é pecador, ele nem no céu vai, porque não entra. Não tem como. Todas as pessoas que nasceram de novo, todas elas estão na mesma categoria, porque Deus não faz exceção de pessoas. Nem judeu, nem de grego, nem de escravo, nem de livre, nem de mulher. Entrou todo mundo na mesma categoria. Era todo mundo pecador, mas aí veio a graça e alcançou todos. Todos hoje que nascem de novo, elas estão na mesma categoria. Elas não apenas são justos, a gente vai ver daqui a pouquinho. Cara, elas são a própria justiça. Você não tem muita ideia do que é isso não, né? É mais ou menos o seguinte. Quantos aqui sabem o que é um médico? Médico. Falhou aqui o microfone. Quantos sabem o que é um médico? O camarada estuda há tantos anos, né? E tem a ciência que é a medicina, para poder tornar ele um médico. Não é não? Tu já imaginou se esse médico se torna a própria medicina? Você não é apenas justo. Você é a justiça. Porque quem se une ao Senhor, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 23 ou 17, se eu não me engano, depois está anotado ali. Quem se une ao Senhor, se torna o mesmo Espírito com Ele. Você subiu de categoria, boy. Antigamente as pessoas elas tinham um manual, que era a lei, e elas poderiam ser justas, considerados justos, se conseguisse cumprir elas. Ninguém conseguia cumprir. Aí hoje, para tirar onda, Deus não apenas tornou você justo. Lembra que eu disse que justiça é uma posição espiritual? Deus pegou você na condição que você estava e levou para a mesma categoria dele. Ele tornou você a própria justiça. Porque ele colocou você na mesma posição que Adão estava lá antes do pecado. Ele reorganizou absolutamente todas as coisas. Por isso que nenhuma condenação há sobre a sua vida. Cara, hoje você não deve nada ao diabo. A única pessoa que você deve, muitas vezes, é a você mesmo. Porque você precisa, às vezes, se perdoar. Cara, o diabo, ele não tem como acusar você. Deus não tem como te condenar. Jesus, ele já pagou o preço. O que você está fazendo? Não se perdoando. Por um erro que você cometeu. Aceita. Que Deus não enxerga você como você se enxerga. Deus não enxerga você como às vezes as pessoas nem enxergam, não. Que condenam você. Não foram elas que pagaram o preço, foi Deus. Deus pagou o preço sobre a sua vida. E o texto diz,
Eu preciso ir. Por quê? Coloca o texto lá, por favor. Quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado. E as pessoas às vezes param só aí. Por que do pecado? Porque não creram em mim. Aí as pessoas deixam ser convencidas por Deus a respeito de Jesus, nascem de novo e não entendem. Não se deixam ser convencidas da justiça. Está dando para você entender? É o texto que está falando. Ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado. Mas depois do pecado, você tem que entender e você tem que precisar aceitar que você é justiça. Porque ele disse mais embaixo, ele convencerá o mundo do pecado porque as pessoas não crerem em mim. Mas o Espírito Santo também vai convencer os crentes da justiça, porque eu vou para o Pai. E essa é a posição que você está hoje. Você é corpo de Cristo. Você é corpo de Cristo. Ei, boy, você é o corpo de Cristo. Você, nessa geração, tem que operar milagres. Você tem que curar pessoas. Você tem que falar de Jesus. Sua vida tem que mostrar Ele. Não tenha medo de orar por um doente, porque não é você que cura. Não tenha medo de expulsar um demônio, porque essa autoridade não é sua, mas você carrega ela. Ei, cara, não tem medo de prosperar, porque você não vai se desviar. Convence, Ele convence você da justiça. Eu vou para o Pai. Onde é que nós, espiritualmente falando, estamos? Sentados à direita de Deus, que é à direita de Jesus. Quer moral maior do que essa, irmão? Ei, o Espírito Santo convencerá o mundo da justiça. Por quê? Porque nós falamos, nós vamos pregar o Evangelho. E o Evangelho, ela é a manifestação da justiça. Porque é a manifestação do plano redentivo de Deus. Você não encontra o plano redentivo de Deus no Velho Testamento. Você encontra a manifestação do tempo, da plenitude dos tempos. Deus fez convergir, empurrou tudo para Jesus. É no Evangelho. Prega o Evangelho e as pessoas vão ser restauradas. Também convencerá o mundo do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. E nós também, nele, já recebemos o nosso juízo. Isso é tema para outra matéria, para outro dia. Eu estava onde? Aqui, né? Eu já falei de Romanos capítulo 5, versículo 5, 21. Nós somos a própria justiça de Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que através dele fôssemos feitos a própria justiça. Porque nós somos a própria justiça? Porque Deus, ele é a própria justiça. E se ele se uniu com você, porque você se uniu com ele, você hoje é um poço de amor. Porque o amor foi derramado no seu coração. Mas também você é um poço de justiça. Por que você é a justiça? Porque nada pode condenar você. E se eu cometer um pecado, pastor? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Tá bom? Tá bom? Amém, glória a Deus. Agora nós vamos entender aonde foi que aconteceu o processo de justificação, que é, particularmente, eu acho que é o versículo-chave. Romanos capítulo 4, versículo 25. Esse é o versículo-chave, né? Aqui nós encontramos aonde foi que aconteceu o processo de justificação. Você lembra o que é a justificação? É Deus fazendo algo por você que você não tinha condição de fazer. Ok? O que é a justiça? É o fato de você estar ligado a Deus e absolutamente completo. Lembra-se de uma coisa, justiça dá a mesma ideia de plenitude. Está dando para entender? Completo, plenitude, completo, correto. Nada pode ir de encontro a você. Então, onde foi que aconteceu o processo de justiça? Esse é um dos versículos que eu acho chave para essa matéria. Lembrando que a gente está fazendo só um resumo, né? Você vai ver muito mais isso no rema. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa
justificação. Perceba que o texto diz, o qual Jesus, está falando a respeito de Jesus, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ok? Existem 4 atributos na obra redentiva de Jesus. Você bota aquele slide, por favor, Davi. Depois a gente volta para esse mesmo texto, não feche na sua Bíblia. 4 aspectos na obra redentiva de Jesus. Identificação, esse aí. Está dando para você ler? Mas eu vou ler para você. 4 aspectos na obra redentiva de Jesus para nós. Ok? No plano de redenção existem 4 aspectos. O primeiro é a identificação. Depois a substituição, a redenção e a justificação. O primeiro aspecto é a identificação. Lembra que eu falei, logo no começo, que da mesma forma que um ser humano, na condição de justiça, trouxe o pecado para o mundo, um ser humano, na condição de justiça, precisava regularizar o processo? Você lembra disso? Então, Jesus, ele vem para a Terra como um corpo humano, natural. Ele entra de uma forma legal. A gente já viu isso também já em outras ministrações. Jesus, ele entra de uma forma legal, porque Satanás não entrou de uma forma legal, porque ele não usou um corpo humano. Então, Jesus, ele vem para a Terra, deixa a sua divindade e vem até a Terra. E ele entra na Terra como um corpo humano. Mas ele já entra numa posição de justiça. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Ele não tinha um sangue humano. Está dando para entender? O corpo dele era humano, mas o sangue não. O sangue dele era puro, veio dos céus. O que aconteceu dentro de Maria foi uma obra do Espírito Santo. Como é que se explica? Não se explica, só se crê. Então, Deus operou algo extraordinário ali e Jesus nasce se identificando com a humanidade. Ele tinha que ser um ser humano. Está dando para entender? Então, Jesus, ele vem no seu estado humano, passa 33 anos e meio, e aí ele sobe no madeiro para carregar o quê? O meu e o seu pecado. Então, o que acontece? A substituição. Jesus, quando ele sobe naquela cruz para morrer a morte física, a morte natural, Jesus sobe para substituir você. Porque quem é que precisava morrer ali para pagar o preço do pecado? Quem é? Você, eu, o ser humano. Então, Jesus morre fisicamente para pagar o preço substitutivo, porque alguém tinha que morrer. Então, Jesus morre fisicamente. Então, ele vai para o inferno. A morte espiritual de Jesus é para ele pagar o preço da redenção, porque ele tinha que pagar o preço. Ele trocou de lugar com você naquela cruz, mas ele foi até o inferno de uma forma espiritual. Ele chega no inferno numa condição de pecado. Lembra do texto que diz: aquele que não cometeu pecado. Deus o fez pecado por nós, para que através dele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Jesus não comete pecado, mas por causa da substituição, ele recebe sobre ele o peso do pecado, que é a morte, morre fisicamente, vai até o inferno espiritualmente. E lá no inferno, de uma forma espiritual, ele passa a ter a redenção, ou a remissão, que é a mesma coisa, dá a ideia da mesma coisa. Ele paga o preço, lá no inferno, na morte espiritual. Está dando para você entender? Até aí? Aí é onde vem aquilo que a gente leu no texto. Ele levou a nossa doença, morreu por causa da nossa transgressão, mas ele ressuscita por causa da nossa justificação. A gente já falou sobre isso aqui. Quando Jesus morre e vai para o inferno, ele não tinha cometido pecado. Ele vai numa condição de pecado para pagar o preço da nossa compra. Ele tinha substituído você e agora ele pagou o preço. 3 dias depois, acontece algo extraordinário. A gente já leu sobre isso. Efésios capítulo 1, versículo 16, 17, 18, 19, 20, 21. A suprema grandeza do poder de Deus, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. O mais interessante é que Paulo começa o texto de Efésios capítulo 1, versículo 16, dizendo: eu não cesso de dar graça por vós,
lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, para que você consiga enxergar. O texto diz isso, para que você precise e consiga ver, aceitar de uma vez por todas o tamanho do poder que você carrega. É o mesmo poder, a mesma força poderosa que atuou em Cristo. A suprema grandeza do poder de Deus, a operação máxima do poder de Deus foi quando o Espírito Santo desceu dos céus, foi até o inferno, bateu lá, toque, toque. Quem é? É o Espírito da vida. O demônio olhou para o lado e disse: ei, boy, é para tu, não é para mim não. Vem cá abrir a porta que o problema é teu agora. Quando o Espírito Santo entra lá, irmão, ele já entra para dar o juízo. Você lembra do texto que a gente leu? Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, quando vem lá, pá, força poderosa de Deus, a suprema grandeza do poder dele, vem como executor. Eu vim julgar essa parada aqui, porque ele veio para executar a justiça. Lembra do que eu falei logo no começo? Existe uma diferença entre justiça e juízo. Juízo é a aplicação da justiça. Aí, o Espírito Santo vem, pá, vamos julgar os fatos agora. O que é que a humanidade está fazendo aqui ainda? A humanidade estava numa condição de desgraça ainda, porque tinham pessoas que tinham morrido lá. O que é que a humanidade está fazendo aqui? Como assim? O que é que a humanidade está fazendo aqui? Isso é o diabo falando. Eles estão em pecado, tem que estar aqui mesmo. Redenção. Se o preço foi pago, não tem como ser pecador remido, não, boy. Tu está dizendo a mim que a humanidade está aqui como pecador remido, é? Tem que tirar a humanidade daqui, porque já faz 3 dias que o preço está pago. E por que teve que durar 3 dias? Eu entendo que tinha que acontecer uma injustiça ali, para que a justiça pudesse não ter espaço de falhar. Ora, 3 dias de injustiça. Você não pode segurar a humanidade aqui. O preço foi pago. Tira ela daqui. Pecador remido, não, o diabo achava que o cara era pecador remido, por isso estava segurando ele lá. Sai porque ele é justiça. Sai porque você é justo. Sai porque a sua categoria mudou. Sai daqui porque a sua posição espiritual hoje é uma categoria igual à do próprio Jesus. Eu me empolguei agora. Eu me empolgo com a palavra, bicho. Não tem como. Não tem como. Sai. A humanidade você tem que botar lá para fora. Perdeu. Mas então eu vou ficar com Jesus. Ele está aqui por causa do peso do pecado. Tá. Mas qual foi o crime que ele cometeu?
Você não pode segurar Jesus dentro do inferno. Nem a morte tem poder sobre ele. Nem a autoridade que você tinha, porque ele vai tomar agora. Porque justiça, a obra tem que ser completa. Lembra que eu falei logo no começo? Justiça, a ideia de plenitude. Então Deus não apenas tira a humanidade. Deus não apenas restabelece Jesus. Deus tira a autoridade de Satanás e julga ele ali na hora. Você perdeu tudo, porque a autoridade agora mudou de dono. O príncipe desse mundo foi julgado. Aí você crê que Jesus perdoa seus pecados, você crê que ele é convencido do pecado, crê que o diabo está no inferno e não crê que é justiça. Como é que pode um negócio desse? Então o processo redentivo de Jesus aconteceu quando ele ressuscitou. Ele morre por causa do nosso pecado, mas ele ressuscita por causa da nossa justiça. Amém? Ainda tenho 4 minutos, estou aprendendo, estou aprendendo. É 1 Coríntios 6,17. Não precisa você abrir. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Nós já vimos a chave, né? Bota aí Romanos capítulo 4, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado por causa da nossa justiça. Coloca o próximo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Essa é a ideia de paz, da ideia de ausência de conflito. Ok? Porque você está em paz com o seu irmão, e você adora, né, estar em paz com ele, você não tem conflito com ele. Se você está em paz com seu marido, né, porque ele é uma pessoa maravilhosa, não é não? E é mesmo, não é não? Se você está em paz com a sua mulher, né, porque ela é um poço de doçura, não é não? Sua mulher é um espetáculo, não é não? Se você está em paz com ela, significa dizer que você não está brigando. Está dando para entender? Paz significa a ausência de conflito. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O conflito, que era o pecado, que nos distanciava de Deus, acabou. Temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vocês me amam ainda? Terminei faltando 2 minutos, tá vendo? Estou aprendendo, tá vendo?